Boa noite, estamos aqui novamente na Abrap MS, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para mais uma noite de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje teremos o estudo do capítulo 5, da parte do capítulo 5, Gigantes da Alma, e ele será conduzido pela nossa querida Denilce, a quem eu passo a palavra, e inicia as suas reflexões, né? As reflexões que ela preparou para a gente. Boa noite, Denilce. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo, né? Espero que depois vocês possam, quem não está assistindo agora ao vivo, possa ver e fazer os comentários que acharem necessários. Hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 5, Problemas Humanos, e o tema principal da aula hoje são os gigantes da alma. Que Joana destacou 3: ressentimento, ciúme e inveja. Porém, no início desse capítulo, ela faz uma introdução sobre os problemas humanos, porque para ela entrar nesse assunto diretamente dos gigantes da alma, ela fez essa explanação, né, do que são os problemas humanos. E eu gostaria de combinar com vocês o seguinte, meninas, Olga e quem entrou mais aí, os colegas que entraram, essa parte de cada subitem que eu for falando, como deram bastante slides, né, um conteúdo maior, eu gostaria de saber o que vocês acham, eu gostaria de combinar assim. Eu vou lendo, né, todo o item, quando encerrar, aí a gente comenta. Por exemplo, eu vou ler o Problemas Humanos, né, vou colocando aqui quais foram as minhas anotações, porque eu precisei fazer um resumo, porque ele é um pouquinho prolongado. Aí, terminando Problemas Humanos, a gente comenta. Aí nós vamos entrar nos Gigantes da Alma, aí a gente fala do ressentimento e comenta. Pode ser assim? Porque aí a gente vai fazendo sem interrupções, né? Como ele é um assunto bem prolongado, a gente ganha tempo, eu acredito assim. Se vocês quiserem, vocês vão anotando aí o que vocês vão querer comentar ou, de repente, perguntar, acrescentar, né? E a gente vai fazendo por partes. Então, podemos começar, né? Aqui, então, o primeiro, pode passar, Olga, o primeiro slide. Passou aí? Para mim não está aparecendo, por isso. Tá, está no das partes coloridas? Tá, então tá bom. Problemas humanos. Eu não estou te ouvindo, tá, Olga? Caso você precise falar comigo, Para vamos mim, lá. Ok. Tá. Os problemas humanos ou desafios existenciais fazem parte do organograma da evolução. A criatura pensante é um ser incompleto ainda, em constante processo de aprimoramento, de transformações, em prolongado esforço para desenvolver os potenciais psicofísicos, parapsicológicos e mediúnicos, nela em latência. Então, aqui ela já diz, né, que os problemas humanos são desafios que fazem parte da nossa evolução, ou seja, de todos nós. Pode passar. Mudou? Para Não? mim não, para mim eu não vejo. Então, espera um pouquinho. Estou acompanhando aqui só. Espera um pouquinho, porque... Espera aí. Tá. Vou passar por aqui, então, porque tá... Não está aceitando, né? Não. Agora mudou? Para mim não. Não?
Agora mudou aqui, tá o primeiro, problemas humanos. Ah, sim, então esse eu já li. Agora vamos para o próximo. Mudou? Ainda não. Eu Então, acho que ele é realmente vai ter que ser desse jeito aqui. Agora o mudou. pulou. Pulou um. Esse É. aqui, aferrados. Ô, Olga, sabe o que que eu acho que de repente é bom fazer? Tá vendo ali em cima do slide que tem a barrinha amarela que está escrito habilitar edição? Talvez Ah, seja isso. Não, aqui? Acho que é, não. abre melhor. Não, Não? não, não. Eu acho que não. Acho que é melhor. Ficou estranho. Ficou estranho. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo, porque ficou muito estranho. Só um pouquinho. Tá. Ah, E tá ele é pedindo, lento. tá pedindo para atualizar. Vamos por aqui mesmo e, ó, o que Uhum. que aconteceu aqui? Vou deletar isso. Cadê o delete? Gente, computador dos outros é o seguinte, hein? Uhum. É assim mesmo. Agora mudou? Tá mudando? Eu estou vendo você. É, agora Ah, não tá aparecendo nada, nenhum slide. é porque disfarça que eu não estou compartilhando. Meu, Aí, tá. Isso, deu certo. aí mesmo. Aferradas às impressões mais grosseiras do ego, em face do que considera como fatores indispensáveis à sobrevivência, desenvolve o apego e exterioriza o sentimento centralizador da posse, mantendo-se em alerta para a preservação desses bens que lhe parecem de significado único, portanto, essenciais. Qualquer ameaça real ou imaginária que possa produzir a perda torna-se problema, que logo se incorpora à conduta, gerando perturbação, desar, uma infelicidade, né? Então, a, a questão dos problemas humanos, ele está muito relacionado ao apego, né? Ao sentimento centralizador da posse, de seja o que for, de alguém, de algum bem material, de um cargo, né? Então, aí também ele se caracteriza como um dos problemas humanos, tá? Pode passar. Passou? Sim. Além desses outros problemas, há de natureza patológica. Até então, estava falando dos problemas psíquicos, né, emocionais. Agora, ela vai falar dos problemas que geram de natureza patológica, como heranças reencarnatórias, que nós podemos ter já, né, em nossa história, que ressumam em forma de fenômenos patológicos e inquietadores. Somem-se-lhe os que se derivam do inseguro interrelacionamento pessoal, como decorrência do que se consigna em condição de imperfeição da alma. Pode passar. Isso. Os problemas, eles enraizam-se, não raro, nos tecidos da malha delicada do psiquismo, avultando-se ou perdendo o sentido, de acordo com as resistências fortes ou frágeis da personalidade individual. O que a uns constitui gravame, aborrecimento, a outros não passa de insignificante acidente de percurso que estimula a marcha. Então, aqui ela diz que, de acordo com a personalidade ou a maneira que cada um recebe os acontecimentos na vida, isso pode ser um problema grave ou não. E esses problemas, quando afetam as pessoas que têm mais dificuldade de aceitação e de enfrentamento, eles enraizam-se nos tecidos delicados do psiquismo, tá?
E aí, aqui no último, ela fala, enquanto que para uns é um transtorno, pode ser que para outros não, é apenas um acidente de percurso que ainda estimula a marcha, né? Serve como motivação. Quanto mais se... desculpa, pode passar. Eu esqueci que você está passando também. Isso. E aí ela continua falando aqui a questão do problema. Quanto mais se valoriza o problema, mais vitalidade se lhe oferece, aumentando-lhe a força de ação com seus correspondentes efeitos, né? Aquela coisa da... Você só faz o problema crescer. Às vezes ele é uma gotinha d'água, mas se você fica alimentando, o problema só cresce. Às vezes ele nem é tão grave, nem é tão grande assim. Nas personalidades instáveis, ou seja, nos seres que têm mais dificuldade de equilibrar esses sentimentos, normalmente os complexos psicológicos assumem as responsabilidades pelas ocorrências problematizantes. A inferioridade psicológica, ela desenvolve o complexo em que se refugia a culpa. No caso ali, a culpa, né? E mesmo em aparente conflito, nele se realiza, justifica-se e deixa de lutar. Quando acontece alguma situação de conflito, às vezes a pessoa fala, a culpa é minha, é isso mesmo, eu tenho que assumir, tudo culpa minha culpa, e não enfrenta a situação, não tenta resolver e para por ali, né? Pode mudar. Quando algo em que se confia ou do qual se espera resultado positivo transforma-se em desastre, insucesso, o ego foge, escamoteia-se, por falta de consciência lúcida, afirmando: eu sou o culpado. Então, ela continua falando sobre o slide passado ali, né? Em outros temperamentos, para outras pessoas, quando o problema se converte em dificuldade e ocorrência prejudicial, o ego estabelece a culpa terceirizando, né? A culpa é do outro, ou da saúde, ou da família, ou do grupo social, ou da sociedade em geral, ou do destino. Enquanto que para uns ele assume os conflitos, os problemas, se culpando, assumindo a culpa, em outros grupos, em outras pessoas, eles terceirizam a culpa, né? Não é comigo, não, nunca diretamente comigo. Sempre aconteceu isso, eu fiz isso, ou surgiu esse problema por conta do outro, né? Ou de um grupo social, ou até mesmo do destino. Muitas vezes a pessoa fala, é assim mesmo, Deus quis, a minha vida é assim que foi destinado para mim, né? Resolve-se a questão, então, utilizando-se do complexo de superioridade, e mediante essa conduta, coloca-se acima de qualquer suspeita de fragilidade, escondendo-se nas justificativas de incompreendido, de perseguido, de infeliz, eu acho que aqui na vitimização, né, que ela quis exemplificar. Então, ali nós temos, na verdade, 3 grupos: o que se culpa de tudo, o que terceiriza a culpa e o que se vitimiza, né? Só acontece comigo, sempre eu sou incompreendido, né? Eu sou uma pessoa infeliz. Então, eu estou entendendo até aqui nesse sentido de que ela está mostrando nos vários tipos de personalidade como que os problemas humanos são enfrentados, tá? Pode passar. Evitando considerar o problema na sua real significação, passado o momento... Desculpa, já tinha passado? Quer que inicia? Não estou te ouvindo. Gente, para mal pianista, até o dedo atrapalha. Eu estava tentando fazer uma coisa, fazendo outra, desculpe, agora sim. Tá, esse aqui dos pontinhos de interrogação, eu vou reiniciar então, tá? Tá. Vou começar a ler novamente.
Evitando considerar o problema na sua real significação, passado o momento, compõe a consciência de culpa e esse mesmo ego recorre à condicional dos verbos, afligindo-se. Eu deveria ter feito de tal forma, eu poderia ter enfrentado a situação, né? Eu tentaria evitar. Então, isso é quando? Quando passa esse primeiro momento. Ali, ó, evitando considerar o problema na real significação, passado o momento que a situação ocorreu, né? O indivíduo, ele foge para foge não, ele recorre a essas condicionantes, né? Deveria ter feito de tal forma, eu deveria ter me apresentado de outra maneira, me portado, né? Tentaria evitar dessa forma. Então, aí os mecanismos perversos da imaturidade, ele compõe a tecedura protetora do escapismo, né? Para fugir das consequências dos problemas, cuja finalidade é testar as possibilidades e valores de cada uma em particular e todas as criaturas em geral. Então, aqui ele mostra um pouquinho dessa questão do escapismo, né? Da situação de fugir da realidade ali, do momento de conflito, que é testando as possibilidades, né? Que cada um tem de reação diante de um problema, de uma situação conflituosa, de uma situação de surpresa. Pode mudar. Agora, eu que vou parar só um pouquinho, porque eu vou ligar aqui na tomada o meu. Só um minutinho. Prontinho. Aí, aqui, como eu resumi, né? Aqui eu esqueci de colocar uma palavrinha. Para você conseguir fazer o outro lado de toda essa situação, né? Para que se resolva essa questão dos problemas humanos, o que o ser precisa? Então, para consegui-lo, Mister se torna o amadurecimento psicológico, porque até então, em todos esses momentos que ela apresentou, é uma imaturidade ainda do ser, seja qual for a posição que a pessoa assuma diante do conflito. Para consegui-lo, Mister se torna o amadurecimento psicológico decorrente do esforço sério e bem direcionado, do estudo do eu profundo e da sua busca incessante, que são as metas existenciais mais urgentes. Na transitoriedade da condição humana, o eu profundo deve emergir, abrindo o leque imenso das percepções paranormais. Aí ela coloca aqui que nesse elenco de registros parapsíquicos desabrocham aí os recursos mediúnicos, que propiciam o livre trânsito entre as duas esferas da vida física e espiritual. Então, qual é o movimento contrário de todos esses escapismos, da situação de vitimização, da situação de terceirizar o problema? É o ser buscar o eu profundo. E nessa busca de emergir toda essa situação positiva, acontece de desabrochar as questões, os recursos mediúnicos que todos nós temos, né? Que nós já estudamos, e a gente ouve também em várias palestras essa questão de que nós temos a mediunidade em nós, só depende da gente desenvolvê-la ou não, né? Pode mudar. Aí aqui, se não me engano, já é o último slide desse nosso primeiro tema. E ela coloca ali: o problema humano, portanto, maior e mais urgente para ser equacionado é a própria criatura. Porque se nós pararmos para analisar todos os outros slides, o que ela vem falando, somos nós mesmos que criamos esses problemas quando não assumimos e não enfrentamos os conflitos, né? Ninguém permanece vivo sem o enfrentamento com os problemas que existem para serem resolvidos.
oferecendo saldo evolutivo de evolução. Vamos ver o próximo, se já é o Gigantes da Alma. Isso. Então, aí, se paramos aqui, eu tentei resumir, assim, de uma forma que não ficasse muito longo esse primeiro item, porque a gente não podia ir diretamente para os Gigantes da Alma sem dar essa introdução. Então, agora, se vocês quiserem comentar algo de tudo isso que eu apresentei até agora, se vocês quiserem acrescentar, vamos já fazer do Problemas Humanos para a gente entrar nos Gigantes da Alma. Por mim, tá tudo certo, Denise. Ninguém ergueu a mão? Tá, porque aqui eu não vejo. Denilce, Oi. só uma contribuição, né? Como que a gente ainda está nesse estágio, né? De vitimizar, em um momento e outro a gente se vê fazendo isso, né? Sim, Numa coisa que a gente não quer assumir. Até a gente já pode estar num nível de reconhecer que nós estamos errados, mas e o assumir, né? Então aí a gente prefere, não, vou jogar a culpa no outro, vou ver também, ai, mas eu fiz isso porque o outro também fez. Como que isso está tão presente na gente ainda, né? sim. Mesmo que já temos assim uma consciência maior. Pois é, mas é que eu acho que a cobrança com a gente é maior, porque nós já estamos nesse caminho aqui, ó, de estudo. E se a gente parar para ver, em um dia, só um dia, desde a hora que a gente acorda, que a gente passa por vários grupos durante o dia de trabalho, família, amigos, né? Todos os nossos relacionamentos, os papéis que a gente vai ocupando ao longo do dia e em que momentos a gente assume essas posturas aí, né? É bem legal quando a gente para pensar realmente como eu estou nesse fator dos conflitos, né? Como eu estou enfrentando esses problemas. Eu estou terceirizando e com isso me vitimando, né? É um conjunto ali, ó. Se você parar para se auto-observar, às vezes você até assusta. E aí, mais alguém ou já podemos continuar? Vamos lá, então. Aqui nós iniciamos os gigantes da alma. Também tem uma introduçãozinha, né? Até chegar nos pontos que ela cita como gigantes da alma. Envolto na pequenez das aspirações egóicas, o ser move-se sob as injunções das necessidades de projeção da imagem. Por sentir-se incapaz de superar a sombra, manifestando a força do eu real, imagem e semelhança de Deus, gerado para alcançar o infinito e a consciência cósmica. É Deus em germe que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Eu achei muito legal esse parágrafo pequenininho, porque nós fomos gerados para alcançar o infinito e a consciência cósmica. Olha que legal, né? E, e é Deus em germe, nós somos, né? Que as experiências evolutivas desenvolvem e aprimoram. Então, nós estamos em cada encarnação desenvolvendo e aprimorando esse germe, né? Só que às vezes a gente faz uma confusão tão grande e torna a nossa evolução mais difícil. E ali ele fala, lá no primeiro, ó, que nós temos uma necessidade de projeção da imagem. E é aí que vão entrar a questão dos gigantes da alma. Pode passar, ó. O ego Opa, peraí que o meu pulou aqui. O ego, projetando-se em demasia, compõe os quadros de aflição em que se refugia e, negando-se a lutar, desenvolve os fantasmas gigantes que o protegem.
quais cogumelos venenosos que desabrocham em terrenos úmidos e férteis, medrando, né, aumentando no seu psiquismo atormentado e passando ao domínio escravizador. Então, olha só, o ser, ele passa a ser escravo desses sentimentos, né, que vão, entre aspas, protegendo ele, mas que não o protegem, né? É uma proteção enganosa, porque assim como os cogumelos venenosos que ela cita ali, essa situação do psiquismo te deixa com um campo fértil para você se autodestruir, para você se prejudicar. Aí que no próximo ela fala, ó, entre os terríveis gigantes da alma que têm predomínio em a natureza humana, destacam-se os ressentimentos, os ciúmes e as invejas, que entorpecem os sentimentos, assulam, incitam, né, a inferioridade e terminam por vencer aqueles que os vitalizam. Ou seja, quem dá vazão a esses sentimentos acabam sendo vítimas dele mesmo. Caso não se resolva enfrentá-los com hercúlea decisão e pertinaz insistência. Ou seja, se a pessoa não lutar contra esses tipos de sentimentos, ela acaba sendo vitimada por eles, né? E ela citou aqui esses três, que são os ressentimentos, os ciúmes e as invejas, mas que a gente sabe que em outras obras dela, ela já falou também de outros, né, da questão da raiva, outros sentimentos que são muito prejudiciais também, mas nessa obra, nesse capítulo, ela coloca esses três, que eu acredito que são, assim, os principais, né, por isso que ela ressaltou aqui. Vamos lá, pode mudar, Olga. Então, aqui, nós iniciamos com o ressentimento. O que é o ressentimento, né? Nós sabemos que o que é o ressentimento é ressentir, sentir novamente algo que nos foi desagradável, né? Ficar ali remoendo, repensando, revivendo, tudo no que vai trazer uma consequência negativa. Então, ela coloca aqui, entre os tormentos psicológicos alienadores, olha só, é um tormento alienador. A presença do ressentimento na criatura humana tem lugar de destaque, ou seja, a maioria das criaturas, provavelmente, né, sofrem com essa questão do ressentimento. Ele se instala enraizando-se no solo fértil das emoções em descontrole do paciente, ou seja, as pessoas que estão com as emoções em desequilíbrio, né? Não conseguem controlar as suas emoções. E a vida se expressa em padrões sociais, resultado da condição evolutiva das criaturas que se interrelacionam. Ou seja, as coisas vão mudando e muitas vezes algumas pessoas têm dificuldade de aceitar as mudanças e ficam ressentindo ali, né, as situações conflituosas. Pode mudar, Olga. A convivência humana é feita por meio de episódios conflitivos, por falta de maturação geral, que favoreça o entendimento e a transação psicológica, em termos de bem-estar para todos os parceiros, predominando a natureza animal em detrimento dos valores espirituais e éticos. A competição e o atrevimento armam ciladas, nas quais tombam os temperamentos mais confiantes e ingênuos, que se deixam logo após mortificar. Então, olha só, a convivência humana, ela é feita de episódios conflitivos. O tempo inteiro nós estamos em situações de conflito, pequenos ou grandes, né, no nosso dia a dia. E quando a pessoa ainda está numa situação imatura, isso favorece para o desenvolvimento do ressentimento, né? E aí o que predomina? A natureza animal em detrimento dos valores espirituais e éticos. Inicia-se uma competição, né?
e isso vai armando ciladas no dia a dia, no íntimo da pessoa, através dos ressentimentos. E acaba se deixando levar a... Desculpa. Que tombam os temperamentos mais confiantes e ingênuos que se deixam levar logo após mortificar. Por isso que é tão, como ela disse lá no início, é um dos principais sentimentos que ela usou uma palavra lá, esqueci agora. É um dos principais tormentos alienadores, né? O ressentimento. Pode mudar. O ressentimento, por caracterizar-se como expressão de inferioridade, olha, ele caracteriza-se como uma expressão de inferioridade, anela pelo esforço consciente ou não, trabalhando por sobrepor o ferido ao conceito daquele que o desconsiderou. Ou seja, às vezes a pessoa entra nessa situação de ressentimento de forma consciente ou não, mas ele acaba ficando o ressentimento, né, ele se sobrepõe ao ferido, no sentido daquele que o desconsiderou. Porque muitas vezes a pessoa pode ter passado por uma situação desagradável, que se magoou, que se chateou, mas ele não fica remoendo, ele não fica ali ressentindo, ele não fica nesse pensamento de repetição, né, da situação. E outros ficam, e aí é onde ele se torna vítima dessa situação e que ele passa a ser o ferido causando ressentimento, né? Ele se torna o ferido de todo esse conflito, toda essa mágoa, esse sentimento que ficou ali no seu íntimo. Pode mudar, Olga. Aqui tem mais um que ele vai falar das questões, esse slide, ela cita algumas questões de distúrbios físicos, tá? No importante capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, ou seja, olha só o que ela está falando, que no capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, o ressentimento pode ser comparado à ferrugem nas peças da sensibilidade, transferindo-se para a organização somática, refletindo-se como distúrbios gástricos e intestinais de demoradas consequências. Consequências. Gastrites e diarreias inexplicáveis procedem dos tóxicos exalados pelo ressentimento, que deve ser banido das paisagens morais da vida. Olha o quanto que o ressentimento ele é prejudicial na nossa saúde. Ele é algo muito sutil, né? A consequência dele, o dano que ele nos traz é muito sutil, o que ela coloca nesse parágrafo, que ele causa esses desarranjos no nosso organismo de uma maneira inexplicável. E que, às vezes, no dia a dia, a gente não se dá conta, porque ele é como se fosse uma ferrugem, algo que vai ali corroendo aos poucos, silenciosamente, aumentando, mas que está causando já alguns sintomas e a gente não está percebendo, porque ele é um sentimento muito tóxico ao nosso organismo, né? E que deve ser banido das paisagens morais da vida. Ou seja, ele precisa urgentemente ser combatido, né? O ressentimento. E ela vai falar mais para frente as formas que a gente tem para superar essa situação. Pode mudar. Quando o ressentimento exterioriza as suas manifestações, ele deve ser combatido mental e racionalmente,
eliminando a ingerência do ego ferido e ensejando a libertação do eu profundo, invariavelmente esquecido, relegado a plano secundário. Quem aí está atuando? O ressentimento, né? Então, ele precisa ser eliminado, buscando a libertação desse eu profundo, desse autoencontro, né? De fazer esse movimento contrário de tudo que o ressentimento está levando. Porque o ressentimento, ele está ligado a esse ego ferido, né? A pessoa se magoou, esse ego tá em dor, digamos assim, né? Ele está ressentido ali. E a libertação do eu profundo, que é invariavelmente esquecido, relegado a segundo plano, ajuda muito na questão de dissipar esse ressentimento. Pode mudar. O indivíduo, através da reflexão e do autoencontro, aqui ela vai falando agora como dissipar todo esse ressentimento, essa situação negativa no nosso organismo, né, no nosso eu. Através da reflexão e do autoencontro, deve preocupar-se com desvelamento do si, identificando-se os valores relevantes e os perniciosos, sem conflito, sem escamoteamento, trabalhando aqueles que são perturbadores, de modo a não facultar ao ego doentio o apoio psicológico neles, para esconder-se sob o ressentimento da justificativa de buscar ajuda para a autocompaixão. Então, novamente eu vou ler. O indivíduo, através da reflexão e do autoencontro, olha, reflexão e autoencontro, nada mais é, a reflexão também pode ser vista como uma meditação, né? Deve preocupar-se com o desvelamento do si, identificando os valores relevantes, o que é mais importante para mim, né? E os perniciosos, sem conflito, sem escamoteamento, trabalhando aqueles que são perturbadores, de modo a não facultar o ego doentio, o apoio psicológico neles, para esconder-se sob o ressentimento, na justificativa de buscar ajuda para a autocompaixão. Pode mudar, Olga. Esse parágrafo pequenininho, mas ele traz uma esperança, assim, uma luz diante de toda essa dificuldade, dessa determinação que eu preciso ter para a gente se desfazer do ressentimento, né? Ó, o processo de evolução, ele é incessante, e as mudanças, as transformações, fazem-se contínuas, impulsionando a conquista dos recursos adormecidos no imo, o Deus interno que jaz em todos os seres. E aí eu coloquei essa imagem porque achei muito interessante. Achei que tinha muito a ver com o que está dizendo, porque lá das profundezas, assim, ó, de uma madeira que já parecia seca, brotou provavelmente essa sementinha que estava lá, que eu acredito que a gente pode pensar nesse germe, né, que a gente sabe que todos nós temos, a questão da luz divina, essa questão que ela coloca aqui, que o processo de evolução é contínuo e a gente não pode desistir em momento algum, porque nós estamos passando por várias situações de aprimoramento, né, e ela impulsiona a conquista dos recursos que estão lá guardadinhos no imo, que é esse Deus interno que todos nós temos. Pode passar. A libertação do ressentimento, ela deve ser realizada através da racionalização, sem transferências nem compensações egóicas. À medida que a experiência fixa aprendizados, esse terrível gigante da alma se apequena e se dilui, desaparece, a partir do momento em que deixa de receber os alimentos de manutenção pela ideia fixa, ou seja, de ficar
ressentindo, remoendo, pensando, pensando. A partir do momento que isso cessa, ele desaparece. Olha lá, ó, desaparece a partir do momento em que deixa de receber os alimentos de manutenção pela ideia fixa e mediante o desejo de revidar, de sofrer, de ser vítima. Enquanto você está pensando naquela situação, ai, como eu sofro, ou como isso me fez mal, você está sempre alimentando ali. E à medida que o ser corta essa ideia fixa, essa vitimização também, ele se liberta, né? Por conta de toda essa persistência pelo positivo. Pode mudar. Aí aqui nós já vamos falar do ciúme. Antes de falar do ciúme, vocês podem falar se estiverem com vontade. E ainda, Nilce, o ressentimento, ele se aproxima bastante, né, de um transtorno mental chamado pensamento obsessivo compulsivo, né? Porque é um tipo, né, de pensamento obsessivo compulsivo, né? Porque você ficar pensando, martelando toda hora Ressentindo sentindo. E também me fez lembrar do mito de Quiron, né? Porque Quiron ele faz analogia a várias coisas, né? Mas acho que assim, pensando agora, né? Até isso também, porque o mito de Quiron é assim, o castigo dele foi ficar no topo da montanha com as tripas todas de fora, né? E que durante a noite aquela ferida, né, aquela barriga aberta com as tripas para fora, se curava e durante o dia voltava lá o pássaro e comia de novo ali a barriga e saía as tripas para fora, né? E isso se repetia incessantemente. incessantemente, assim, né? Então, assim, me fez lembrar também que o ressentimento, ele é isso, né? Se É não como há uma realmente, assim, ferida, uma... Oi? nada mais é que uma ferida ali, né? Isso. E é como, que no caso do mito de Quiron, né, foi um castigo, né, que ele recebeu de um outro deus maior, né, do Olimpo. Então, é um autocastigo, né, fazendo uma analogia, né, é um autocastigo, onde você fica ali, né, tocando na ferida o tempo todo, deixando ela sangrar, e aí quando parece que ela está se amenizando, você, né, vai lá e abre ela de novo para ela sangrar, né? Me fez lembrar, né, desse mito de Quirón, que inclusive, né, é chamado de o curador ferido, né? Que é a ferida aberta, mas só ele tem capacidade para fazer a cura, né? Vamos lá, então. Mais alguém quer comentar? Denilce, eu queria fazer assim, uma dúvida que me veio agora, né? Já que tem bastante psicólogos no grupo, por exemplo, porque eu vejo assim, o ressentimento é o sentir algo repetidas vezes, né? Alimentar, principalmente algo que foi negativo. E a gente, para não fazer isso, precisa ter primeiro uma consciência, precisa ter esse entendimento de que tem essa sementinha de autocura, tudo. E quando a gente passa por um trauma, uma coisa gravíssima, né? Uma violência, como que essa pessoa, como que a gente vai trabalhar esse não ficar sentindo aquilo, né, o tempo todo? Não sei, eu acho que também existe um tempo, né, que a gente vai ter de ficar ali naquele sofrimento, que não sei se chamaria de trauma, porque uma pessoa que sofre uma violência, que ela vai ter um momento que ela vai ficar ainda, né? Ressentindo, revivendo aquilo ali. E aí, até ela entrar nesse estágio de ter essa consciência, né? De, bom, eu preciso sair disso. Porque quando são sentimentos assim, não vou dizer mais leve, mas alguma briga, uma discussão, uma mágoa, e a gente,
né, tem já esse suporte, eu acho que é uma coisa bem mais assim, um caminho mais curto, né, para não alimentar o ressentimento, mas as pessoas que vivem experiências tão trágicas, né? Como trabalhar isso, né? Como, não sei, é uma dúvida assim que me veio agora, como você não se fechar, né? É isso, eu fiquei pensando É, nesse ponto. esse seu exemplo aí, Ana, eu particularmente eu não vejo como ressentimento. Eu Hum. vejo como realmente traumas emocionais. Ah, tá, isso É que eu fiquei na diferente. dúvida. Aham. É Uhum. diferente, porque são situações de violação, Ah, sim. né? Então é muito diferente. Então, assim, tem algum tipo de ressentimento? Pode ter, claro, mas ele é muito além do ressentimento, Ah, tá. né? São Fiquei traumas pensando. psíquicos. A pessoa é ferida em, em distintos momentos e de diversas formas, né? Por exemplo, como que você vai falar para uma pessoa, né, que é abusada sexualmente desde a infância? E falar assim, ah, você está se vitimizando, sai desse ressentimento. Isso não Isso. existe, Aham. né? Isso é algo, inclusive, até cruel de se fazer num processo, né? Então, isso são traumas, né? São, como a Uhum. gente fala, são violências, violações, e que, pelas suas características, elas vão ter é, é, outros olhares Uhum. para ocorrer a cura, entre aspas, se é que a gente É, a pode falar de cura, superação, né? né? Isso, assim, ou um conseguir viver com isso que lhe aconteceu, né? Uhum. Mas dependendo das violações, não existe um processo de cura como aquilo que a gente é acostumado a dizer assim, né? Ah, vou esquecer, vou perdoar, né? Não é bem assim, né? Existe aí Uhum. um processo de entendimento, de se optar pelo auto-amor para não sucumbir, Uhum. né? Mas é diferente, assim, eu vejo assim de forma diferente, sabe? Ressentimento e traumas psíquicos, traumas emocionais mesmo. Eu não coloco eles no mesmo patamar, não. Não sei os outros colegas aí o que podem, né, pensar sobre. Obrigada, Renata. Podemos continuar? Vamos lá, então, agora falando do ciúme, né? Agora eu acho que eu consigo ler aqui, que tá, tem menos texto, aí a letrinha fica melhor para eu ver aqui no tablet, tá? Vou ficar de frente agora para vocês. Tipificando insegurança psicológica e desconfiança sistemática, a presença do ciúme na alma transforma-se em algoz implacável do ser. Olha só, esse ciúme é danado, né, gente? Atormentado pelo ego dominador, ou seja, o ciumento ele já tem essa coisa do domínio. O paciente, quando não consegue asfixiar aquele a quem estima ou ama, dominando-lhe a conduta e o pensamento, ele foge para o ciúme, em cujo campo se hominiza, a fim de entregar-se aos sofrimentos masoquistas que lhe ocultam a maturidade, a preguiça mental e o desejo de impor-se à vítima da sua psicopatologia. Olha que interessante que a Joana está colocando aqui para a gente, né? Que muitas vezes a gente faz uma ideia muito diferente do ciumento, né? Só que ele, de certa forma, também, ele é uma vítima, né? De toda essa situação, de toda essa insegurança, de toda essa necessidade de domínio, né? Pode mudar, Olga. No aturdimento do ciúme, o ego vê o que lhe agrada,
e se envolve apenas com aquilo em que acredita, ficando surdo à razão e à verdade. E assim, às vezes a gente vê na família, em grupos das pessoas mais próximas e que tem um ciumento, e às vezes a gente fala, nossa, mas não era tudo aquilo, né? Mas porque ele está vendo o que ele quer ver, porque é o efeito do ciúme, né? Então, às vezes, nem ele se, como que é? O ego vê o que lhe agrada, ó, ficando surdo à razão e à verdade, porque cria situações, né? Imagina que está acontecendo determinada cena ou situação e não está. O ciúme atenasa quem o experimenta e aquele que se lhe torna alvo preferencial. O ciumento, inseguro dos próprios valores, descarrega a fúria do estágio primitivista em manifestações ridículas, quão perturbadoras, em que se consome. O ciúme envolve objetos e posições, posses e valores, que assumem uma importância alucinada, ou seja, assumem uma importância que não existe, né? Aí ela coloca essa frase aqui: o ciúme leva a sua vítima à loucura. Olha como isso é grave, gente. Pode mudar, Olga. O ego enciumado fixa o móvel da existência no desejo exorbitante e circunscreve-se à paixão dominadora. A armadilha do ego presunçoso, olha só, o ciúme é uma armadilha do ego presunçoso. Ele merece o extermínio através da conquista de valores expressivos. Somente o self pode conseguir essa façanha, arrebentando as algemas a que se encontra agrilhoado, para assomar, galgar, rico de realizações interiores, superando a estreiteza e os limites egóicos. Liberando-se da compressão do ciúme, a pouco e pouco, o eu profundo respira, né? Vem à tona, alcança as praias largas da existência e desfruta de paz com alguém ou não, com algo ou nada, porém com harmonia, com amor, com a vida. Porque se a gente parar para pensar, o ciumento é uma pessoa que sofre muito, né? Ele vive naquele martírio ali, naquela situação que para ele é a vítima, né? Só que a gente viu anteriormente ela dizendo que muitas vezes é característica de uma pessoa que quer dominar, mas ela não consegue. Então aí ela foge para o ciúme, né? E quando esse eu profundo vem à tona, a pessoa encontra paz, independente dela estar com alguém ou não, independente da situação em que ela esteja vivendo, porque ela fica em paz, em harmonia com tudo à sua volta, né? Com o amor, com a vida, e tranquiliza a si mesmo, né? Pode mudar. Aí aqui nós já vamos para a inveja. Antes de mudar, alguém quer acrescentar? Falar mais alguma coisa sobre o ciúme aí? Se eu estiver muito rápida também, vocês falam, mas é que eu estou olhando a hora ali, parece que 20h26, né? Eu atendo já atendi, né, também algumas pessoas que são atacadas do ciúme. Pois é. São as E vítimas. são atacadas do ciúme e realmente assim é uma falta de paz terrível, né? Eu imagino. E assim é realmente uma doença, porque por mais que às vezes a pessoa ela pense assim, não, mas não tem nexo isso que eu estou fazendo, mas não consegue Mudar ali. mudar aquilo, e só quando encontra outras formas de lidar com a vida, no sentido assim de achar outros sentidos na vida que não só cuidar e dominar o outro, né? Uhum.
é que isso começa a melhorar, quando começa realmente a olhar para si, perceber os seus talentos, né, ter prazer nessa autodescoberta, só assim, enquanto o olhar está focado para o Sim, outro, essa dominação, ela não cessa. é uma valorização, né? É Ela não consegue ver algo totalmente. nele. Uhum. É muito assim, para quem sofre disso, né, para esse ciúme, desse ciúme doentio, é uma coisa extremamente dolorosa, intranquila, não tem paz nenhuma, nem de dia e de noite, é 24 horas pensando que o outro pode Pode estar ser. fazendo alguma coisa e que a pessoa tem que controlar. É, é difícil mesmo. Mais alguém? Vamos lá então, pessoal. Agora nós vamos falar da inveja, o último item do capítulo de hoje. Remanescente dos atavismos inferiores, olha só, que ela está colocando da inveja. A inveja é fraqueza moral, a perturbar as possibilidades de luta do ser humano. Em vez de empenhar-se na valorização, o paciente da inveja, até grifei o paciente aqui, que é porque se ele é paciente, porque a inveja é uma doença também, né? O paciente da inveja lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu. Ele aguarda o insucesso do adversário no que se compraz. Ou seja, ele fica cuidando muito o outro, o que ele faz, o que ele consegue e esquece de si. Egocêntrico não saiu da infância psicológica e pretende ser o único centro de atenção. Por isso, ele se compraz nisso, nessa postura, porque ele ainda está na infância psicológica, né? Ele fica muito na fase ainda egocêntrica do ser, né? Ele não se realiza, não busca sua valorização, cuidando e valorizando só o outro. Só que isso também prejudica a ele, porque ele não consegue avançar, né? E ela coloca lá, ó, que é um dos atavismos, né, do ser. Pode mudar. Insidiosa, né, falsa, a inveja é resultado da indisciplina mental e moral, que não considera a vida como patrimônio divino para todos, senão para si apenas. Ela quer só as coisas boas e realizadoras só para ela. Ela não vê como a vida sendo positiva e gratificante para as demais pessoas, né? Não tem ideal nem respeito pelas pessoas e pelas suas árduas conquistas, porque nós sabemos que dificilmente alguém consegue as coisas de graça, né? Cada um luta pelo que deseja. Só que essas pessoas, elas não reconhecem isso, elas acham que, assim, elas desvalorizam o outro, não tem, e ela não tem nenhum ideal e nenhum respeito pelas pessoas. Aí, novamente aqui, ó, o enfermo da inveja nunca se alegra com a vitória dos outros, nem com a alheia realização. A inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, que somente as alcançam se estiverem em sintonia. Aí aqui eu coloquei vigiar e orar e vigiar, né? Porque olha só o que ela coloca, que a inveja descarrega correntes mentais prejudiciais dirigidas às suas vítimas, mas que somente as alcançam se elas estiverem em sintonia com o invejoso, né? E aí é nesse momento que a gente tem que estar sempre orando e vigiando. Eu pensei assim, porque quando você se protege, né, digamos, com a oração, você não deixa essas questões negativas se aproximarem e você não vai entrar em sintonia
com essa vibração, né, dessa pessoa invejosa. Então, mais uma vez, a gente vê aí a importância de estar sempre atento, vigiando, orando, tanto os nossos pensamentos, né? E pedindo proteção mesmo em relação a todas essas questões que vêm, às vezes, ao nosso encontro. Pode mudar, ó. Aí aqui ela coloca. A terapia, que ela já coloca uma saída para essa situação. A terapia para a inveja consiste inicialmente na cuidadosa reflexão do eu profundo. Novamente, esse capítulo ela iniciou falando muito do eu profundo, da necessidade da gente buscar, né, o fortalecimento desse eu profundo. Então, na cuidadosa reflexão do eu profundo em torno da sua destinação grandiosa no futuro, avaliando os recursos que se dispõe e considerando que a sua realidade é única, individual, não podendo ser medida nem comparada com outras em razão do processo da evolução de cada um. A partir do momento que nós buscamos esse fortalecimento do eu profundo, essa questão de cuidar do outro, de se preocupar com as conquistas do outro, ele vai se dissipando, né? Porque a história de cada um é única, né? E nós temos as nossas conquistas e o nosso momento para cada coisa acontecer. Todos nós estamos em evolução, cada um no seu passo, cada um no seu momento, né? O cultivo da alegria, grifei aí porque é uma das coisas positivas que a gente precisa ter, né? O cultivo da alegria pelo que nós já somos, pelo que nós já conquistamos, por onde nós estamos hoje, desculpa, e dos recursos para alcançar outros novos patamares, enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus. Mas olha que interessante, ela colocou o despertar do amor a si mesmo em primeiro lugar, que é a sua autovalorização, né? Como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um tolo holístico na grande unidade. Vou repetir esse parágrafo. O cultivo da alegria pelo que é e dos recursos para alcançar outros novos patamares enseja o despertar do amor a si mesmo, ao próximo e a Deus, como meio e meta para alcançar a saúde ideal, que lhe facultará a perfeita compreensão dos mecanismos da vida e as diferenças entre as pessoas, formando um tolo holístico na grande unidade. Ali do lado coloquei uma frasezinha. O que a nossa humanidade mais precisa é despertar o amor, né? E esse amor está parece que tão adormecido em determinadas criaturas, né? Mas aí a gente volta lá no primeiro parágrafo, onde ela diz que cada um está no seu momento, no seu processo de evolução, né? Pode avançar aí. Pode passar. Denilce, só para registrar, é um todo holístico que está no Ai, livro. desculpa. É, E aí eu fiquei pensando agora, eu não pesquisei o que é esse tolo holístico quando eu li a segunda vez, eu viu? achei, A gente, eu achei diferente, eu falei, vou dar uma olhadinha. que é isso? Que bom que você me corrigiu, obrigada. Não, desculpa, não foi. Não, mas é bom, porque imagina, ia ficar um sentido totalmente diferente aqui, né? Sim, sim. Pode passar? Tá, pode. E aí a gente já está encerrando também. Aí eu coloquei uma frase aqui, que toda inveja vire amor. E mais uma vez, pode passar. Gratidão por vocês me ouvirem. E agora vocês podem me falar o que vocês acharam aí desse último item da inveja, que é o que encerra o nosso capítulo de hoje, né?
Nós temos quantos? 20 minutos? É isso? Sim, 23. Interrompe o compartilhamento, Denilce, ou quer que deixa para a gente... Porque agora a gente não vai apresentar mais nada, né? Aí a gente pode se ver. E aí eu vejo vocês, né? Porque eu não estou vendo. Bom, agora, como é de costume, né? Cada um pode manifestar o que ficou mais gravado, o que achou mais interessante, o que ficou, né? Como o Murilo fala, o que ficou para cada um de vocês, né? Então, podem abrir seus microfones aí, ficarem à vontade, que a Denilce está aí para nos ajudar, inclusive com alguma dúvida, né, Denilce? Uhum, se eu puder responder. Inveja, ciúme, ressentimento, quem não sentimos, né? De vez em quando, num grauzinho, né? Menor ou maior, né? A gente observa que nós não estamos totalmente livres, né, disso. Em algum, Não mesmo. em algum momento, a gente, né? É lógico que a gente controla, organiza, reorganiza. Então, enquanto você estava explanando, sempre eu gosto de trazer para mim, né? Então, eu percebi, e como é verdadeiro isso que ela fala, né? Que eu trouxe para mim, assim, às vezes que eu senti inveja, o que me faltava era a valorização. A partir do momento que eu me autovalorizei, né? Eu trouxe para mim a minha autovalorização, meu autocrescimento, fortaleci os meus valores, aí aquilo que me provocava inveja no outro desaparece, né? Porque eu cresço, né? Uhum. O outro já não é mais superior, o outro já não é mais algo inatingível, né? Porque às vezes quando você está nessa situação de baixa autoestima, tal, o outro é superior, o outro é grande, o outro está num lugar que você não consegue atingir, né? E aí vem esses sentimentos, né? Às vezes de da inveja, e é muito sutil, né? Isso vem, né, no nosso inconsciente, é muito sutil, assim, e acaba aparecendo, né? Então, a lógica aqui, ela está falando de sentimentos já bem fortes, né? Em pessoas, assim, que já estão doentes, né? Ela coloca já como uma doença mesmo. Mas eu vejo que em alguns momentos, se a gente for olhar na nossa trajetória, em alguns momentos a gente passou por todos esses sentimentos aí, e a saída foi realmente essa da autovalorização, né? Achar o seu caminho, achar o seu florescer, onde é que eu sou boa, onde é que eu floresço, onde é que é o meu bem-estar, né? Aí, quando você traz isso e você consegue ficar nesse lugar, aí todos esses sentimentos desaparecem, né? Porque aí eu tiro o foco do outro e foco em mim, né? Exatamente. Eu achei uma coisa muito interessante desses três, né, pontos que a Joana colocou, porque foi bem como a Maria falou mesmo, a gente vive isso, né? Às vezes, quando você se pega, você está tendo uma inveja, assim, e é muito importante a gente nomear isso, né? E saber que isso não é tão bom e conseguir ter essa consciência de frear. Mas eu acho interessante também que a gente tem, assim, uma cultura que foi mudando, dando outros valores para esses sentimentos que não são bons, né? Como ciúmes é prova de amor, né? Então a gente vai ouvindo isso e vai reforçando, ou então, tem a inveja que é branca, que é uma inveja pura. Então, tem várias coisas que a gente vai mascarando um sentimento e que até pode ser uma coisa assim que não leve, né, a mal. Você não tem uma maldade quando você deseja algo que o outro tem, mas tudo isso depende de como que aquilo vai persistir, né? E trabalhar muito isso também, eu acho assim que desde pequeno, porque a gente não fala sobre isso, né?
A criança que está tendo ciúmes, que está tomando brinquedo, que está agredindo, ela tem uns ciúmes, e tem que se falar por quê, né? Tem que se conversar, porque essas coisas não vão surgindo de repente, né? Eu creio que todos esses sentimentos são muitas cargas que a gente já está trazendo de outras vidas, das nossas personalidades, mas são coisas também construídas aqui, né? Porque aí a gente dá um nome assim, ah, mas ele é carente, ele não teve, e aí e não se trata, não se para pensar que, né, que é uma doença, né, que a gente não pode deixar persistir. Então, assim, foi Que muito bom hoje o tema. Eu vou pegar carona em todo mundo aí, tá? Gigantes da alma, né? Ressentimento, ciúme e inveja. Pegando a carona numa questão do behaviorismo, né? Que a gente traz o comportamento condicionado. Como espíritos, nós já chegamos com alguns comportamentos condicionados de outras existências, né? E aí eu falo assim, e de repente você está tendo um comportamento e você se choca com aquele comportamento, porque se você está num meio onde ele te dá a chance, ele te devolve, então eu falo assim, uma escola com valores e que treina valores desde cedo, né, seria da maior importância, porque ali ela fala assim, não, mas o meu comportamento não se encaixa lá fora, mas aí eu sou obrigado a olhar para dentro, porque se eu não, a gente busca sempre estar inserido em um grupo, pertencimento, né? A busca do pertencimento, para não se sentir sozinho, né? Então, quando você fala assim, Maria, que trazer as experiências mesmo, que em alguma graduação nós passamos por todos eles, né? Eu falo assim, de mim, confesso a vocês, sempre fui muito teimoso, muito, a mágoa dura, assim, esse ficar ressentindo, aí eu tenho que trazer a Renata, né, de fazer o discernimento de que é uma coisa do que a outra, né? Mas, assim, ficar ressentindo me causou lesão no fígado, lesão nos rins. Então, são órgãos de energia e são órgãos que filtram, né? Então, vai dando todo um problema nas articulações, porque a gente não articula com esse social lá fora, a gente está se debatendo dentro da nossa própria existência, né? E aí me veio uma frase muito carinhosa de um irmão nosso, que é o Chico, né? A mim, dou o direito de ser melhor do que fui ontem, ao outro, dou o direito de ser quem é. E o que fica é relacionamentos e resultados. A importância de como tudo isso fere os relacionamentos por um egocentrismo nosso, né? Porque a gente não cresceu. Mas até a gente chegar e pedir ajuda, ó, me ajuda, porque eu tô, a arrogância nos impede. Mas um dia a gente verga, né? A gente verga diante desse amor maior e a gente reconhece que tem uma força maior do que a gente precisa ter carinho, respeito, amor, né, Nilce? Para a gente sobreviver, porque senão a gente vai morrendo sem estar morto, né? Tá vivo, mas está morto. A alma tá morrendo. Verdade. E a Marina? Ai, desculpa, Olga. Não, Marina quer falar? Primeiro, meu bem. Não entendi, Marina. Acho que ela pediu para você falar primeiro. Ah, sim. Então, eu achei muito interessante esse parágrafo que a Joana coloca, né? O problema humano, portanto, maior e mais urgente para ser equacionado é a própria criatura. Para consegui-lo, o mistério se torna o amadurecimento psicológico, decorrente do esforço sério e bem direcionado, do estudo do eu profundo e da sua busca incessante, que são as metas existenciais mais urgentes. Então, assim,
volta de novo a questão, né, do autoconhecimento, da autopercepção, do autodesenvolvimento, de cultivar o eu profundo, né? E ela dá algumas saídas, né? A Denilce, ela enfatizou, né, as saídas que a Joana coloca para o ciúme, para o ressentimento, para a inveja, né? Que, na verdade, são sentimentos muito conhecidos, pelo menos para mim, todos eles, né? São muito conhecidos, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente fala assim, ah, eu não tenho inveja de tal pessoa, não tenho inveja. Mas às vezes, igual esse tempo atrás, o Leandro Carnal falou uma coisa sobre inveja que eu achei muito interessante, que é uma inveja muito sutil, né? Que é quando alguém te ultrapassa pelo acostamento, naquela fila enorme da chegada da cidade, por alguma situação que houve no trânsito, e alguém te passa pelo acostamento, aí você fala assim, ah, logo, logo ele vai achar ali um guarda que vai pegar ele. O que é isso, gente, né? É uma inveja muito sutil, né? Então, à medida em que a gente vai se conhecendo, se percebendo, o nosso ciúme, o nosso ressentimento, a nossa inveja, ela também vai ficando sutil. E a gente, às vezes, mascara um pouco essas coisas, né? Às vezes é escrachadíssimo, né? Às vezes é muito escrachado. Tipo, um pensamento recorrente de alguém que fere você e que você fica pensando, puxa vida, e ele me feriu, e ele não tinha esse direito, e eu fiz tanto por ele, e eu fiz tudo o que eu podia, e tal, né? Que direito é esse que a gente cobra aquilo que a gente oferece, né? E aí vem é um pouquinho mais profundo, né? Do que só ressentir. A gente está indo para outros parâmetros, né? A gente está indo para parâmetros mesmo de busca de valorização, que é o que ela coloca aqui no início do parágrafo, né? Que a gente sente a necessidade de valorização, que é o que vai ser o tema dos próximos capítulos, né? Então, Muito. por que que a gente sente, né? Ressente, né? Por que que a gente questiona, né? O que o outro pode ser, pode ter, enquanto que a gente não tem, né? Ou não é, né? Então, são questionamentos que ficam, né? Que fazem com que a gente amadureça, né? Quando a gente se defronta com muita sinceridade perante nós mesmos, né? Essa sinceridade e humildade, saber que nós erramos e podemos errar de novo. Pode acontecer, né? É factível de acontecer. E quando acontecer, a gente vai olhar de novo e vai perceber de novo as raízes, né? E vai recomeçar. Esse é o processo. Esse é o processo, né? Então, para mim, ficou assim a necessidade de um olhar sincero e amistoso para conosco, né? Aquilo que a Denilce falou, né? O relacionamento e o amor a você mesmo, ao próximo e a Deus, né? Porque nós chegamos a Deus pelo próximo, né? É pelo próximo que a gente chega a Deus, né? Então, a gente estudou ontem anteontem, no, na reunião do Recanto da Prece, o sacrifício mais agradável a Deus, né? Então, quando fores depositar o seu sacrifício no altar do Senhor,
e tiveres alguma questão antes com algum se tiveres alguma questão com o teu próximo, antes reconcilia-te com ele. Então, na verdade, assim, se a gente pensar que o altar é a consciência cósmica que a Denise colocou ali num dos primeiros slides, né? Uhum. E a gente se relaciona com Deus por meio dessa consciência, o caminho mais próximo de Deus é o próximo, né? É a reconciliação com o próximo. E para reconciliar com o próximo, a gente precisa estar reconciliado com a gente, né? Eis a grande questão, né? Então, é uma, é uma, é um exercício, né? É um exercício. E quantas vezes nós nos deparamos conosco mesmo e a gente foge o olhar, né, para conosco, né? Quanto mais com o próximo, né? Então, essa foi a reflexão que eu fiz. Desculpa, Marina, se eu me alonguei. Fique tranquila, meu bem, foi muito bom te ouvir. É isso mesmo. Boa noite, grupo. Muitas coisas, né, gente? É um apanhado de coisas aí para a gente refletir. Mas o que ficou assim para mim é assim, é essa questão que a Joana fala muito, né, do autodescobrimento, do autoconhecimento, né? É a partir dessa consciência que a gente vai tomando, né, de nós próprios, que nós não somos um ser físico, que nós somos um ser espiritual, que estamos encarnados, e através desse corpo a gente vai manifestar, né, todas as nossas virtudes e todas as nossas dificuldades, né, todas as nossas mazelas, como vocês vieram já comentando muito a respeito, né, que infelizmente ainda impera, né, em todos nós, porque senão nós não estaríamos neste planeta de provas e expiações, né? Se nós ainda estamos aqui é porque ainda tem muita coisa para todos nós trabalharmos em nós, mas eu creio que a gente já vem, né, tendo assim insights, né, de olhar para olhar, ter esse olhar generoso para conosco mesmo, olhando as nossas mazelas, a nossa sombra, que é imensa, nos descobrindo pouco a pouco, né? Às vezes não querendo olhar muito, né? Mas como a consciência vem despertando passo a passo, né? Eu creio que assim nós já temos essa possibilidade de fazer esse trabalho conosco, né? De olhar para todas essas questões nossas e poder realmente, né, nos esforçarmos para fazer essa mudança real que nós precisamos fazer, né, em nós, né, não ficarmos só nos discursos, né, só nos assim, a gente usa muito o intelecto, né, a gente pensa, né, raciocina muito, né, mas assim a prática é bem complicada, né, porque vai assim exigindo um esforço realmente da nossa parte, né? Olhar para toda essa parte nossa sombria que precisa ser trazida para a nossa consciência, para poder ser trabalhada e poder assim ampliando cada vez mais a nossa consciência e tomando posse realmente de quem nós somos, né? Para poder trabalhar isso em nós, né? E é isso, meus amigos. Vamos com fé e com força, né? E sem desistir, porque não vai adiantar desistir, porque a estrada é nossa e quem vai ter que caminhar nela é cada um de nós, né? Ninguém vai poder fazer nada por nós. Tá bom, queridos? É isso. Obrigada. Nada.
Então, Denilson, eu deixo para você fazer os agradecimentos aí da noite para a gente interromper a gravação. Tá bom. Quero agradecer, então, a todos que me ouviram, que tiveram a paciência de me ouvir e também de contribuir, né? Obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu sempre aprendo com vocês também. Os comentários são ótimos. Obrigada.